A palavra pecado capital, ela não é usada no sentido próprio da palavra pecado. Todo pecado é pecado pessoal, ok? Então você vai lá, se confessa, o padre perdoa seu pecado, então aquele pecado pessoal foi embora, sumiu. Mas o pecado capital pode continuar em você, não é? Então a gente vê que a palavra pecado, ela é usada de 3 formas diferentes, basicamente, não é? Existe o pecado original, que em si não é um pecado, é o pecado originante lá de Adão e Eva foi um pecado deles lá, mas aquilo era pecado pessoal de Adão e Eva. Mas as consequências que ficaram em nós, ou seja, essa tendência, essa coisa que está em nós, essa doença, essa disfunção, essa lei da gravidade que nos puxa para o pecado, isso aí é chamado de pecado original. Porém, não é um pecado, é uma situação de natureza decaída. Não é, a palavra pecado aqui não é usada no seu sentido próprio. Existe a palavra pecado no sentido próprio, que é o meu pecado pessoal, quando eu faço a coisa que eu consenti, sabendo que era pecado e querendo pecar, eu pequei, pronto, aí aconteceu o pecado. E existe uma terceira forma de usar a palavra pecado, que é a história do pecado capital. O pecado capital não é pecado no sentido próprio da palavra. O pecado capital é uma tendência, né? O pecado capital, ele provém do pecado e conduz ao pecado, mas ele em si ele não é um pecado, ele é uma doença. Pode-se usar essa comparação, né? Ele é uma paixão desordenada, ou ele é um mau pensamento, um jeito que eu estou sempre recorrentemente pensando, ou ele é um demônio que me tenta, não é? Então, aqui nós temos essas 3 formas de se falar do pecado.